Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal, né? E hoje eu vou falar sobre uma coisa. Deixa eu falar. Então, a gente tá na semana do Halloween, que é uma das semanas que eu mais gosto, mas hoje, deixa eu até mostrar minha camisa de Halloween. Então, hoje eu vou contar algumas histórias de terror da época que eu fui professora bilíngue em algumas escolas, né? Porque para algumas pessoas que não sabem, eu ensinei a crianças por um tempo muito longo. E eu vou contar algumas histórias. Vou contar 3 histórias curtinhas para não gastar muito tempo de vocês, né? Sobre coisas que aconteceram nas escolas que eu trabalhei. Então, a primeira história é nessa escola que eu trabalhei alguns anos atrás. A primeira coisa que aconteceu, assim, estranha, foi que uma semana antes de começar as aulas, e eu era nova nessa escola, um dos professores, ele, né, aconteceu isso, né, ele fez isso com ele mesmo. E foi muito, assim, todo mundo ficou, assim, chocado. Nossa, por quê? O que ele tava passando, né? Aí depois, 2 meses depois que a gente começou as aulas e tal, uma mãe de aluno, ela fez a mesma coisa, né? Ela pegou as crianças na escola, foi pra casa e, né, ela fez isso e as crianças ficaram meio que traumatizadas. E nós também ficamos meio traumatizados. E na época eu tava ensinando, eu tinha que ensinar sobre as famílias. E eu tinha até falado pra minha coordenadora, ei, será que na sala, né, que tem esses alunos, né, que aconteceu isso, será que a gente poderia não trabalhar esse tema agora, talvez depois, né? A coordenadora na época disse não. Você vai ensinar sobre famílias em inglês, né? Sobre mãe, pai, mom, dad, né? Essas coisas tudo. E eu fui, né, com o coração na mão, né? Porque também tinha acabado de ser contratada nessa escola, né? E eu, então, não concordo com isso, mas tinha que fazer. Então, depois, né, dessa aula que eu fui obrigada a dar sobre famílias, outros pais vieram, foram na coordenação, falaram que eu era um monstro porque eu fui dar essa aula. Só que eles não sabiam que eu também não queria, tipo, tava sendo obrigada pela coordenadora de inglês a dar essa aula sobre esse assunto um pouco delicado. E um pouco antes também de eu sair dessa escola, que eu também não demorei muito nessa escola, que eram muitos dramas, eram muitos, tipo, problemas que aconteciam. Uma outra pessoa também que trabalhava nas finanças, ele fez a mesma coisa. Aí eu, gente, pelo amor do pai, essa escola, a maioria do pessoal tá indo embora. Tá indo, né? Essa foi uma das histórias, assim, bem marcantes, né? Que me fizeram meio que desistir de ser uma professora de educação infantil, bilíngue, né? Mas eu ainda amo ser professora. Uma segunda história que eu vou contar bem rapidinho. Por exemplo, nessa outra escola que era de crianças menores, de crianças de 6 meses até 5 anos, que eu não posso falar o nome da escola, as não coordenadoras, as auxiliares, principalmente na hora do break, elas ficavam falando alguns assuntos assim que me deixavam bem desconfortáveis. Alguns assuntos que eu acho que não deveriam ser discutidos no local de trabalho e muito menos numa escola que você tá cercado de crianças, né? Porque eram coisas assim muito
pesadas. Aí teve um dia, né, que eu tava dando aula de inglês de novo para crianças do 2º ano, e 2 dessas auxiliares, porque a gente tinha que ter auxiliares porque eram crianças pequenas, passaram assim no fundo da sala, a aula todinha falando coisas de baixo calão, coisas... eu não posso falar, senão o YouTube me eu acho que ele bloqueia o meu vídeo, né? Mas coisas assim muito, muito feias, assim, que eu não posso nem falar da metade. E eu fico imaginando como é que pessoas que trabalham com crianças, elas têm esse pensamento. Eu acho que seria uma coisa assim de investigar a questão mental de algumas pessoas, porque eu não gostaria que, se eu tivesse um filho, uma filha, que auxiliares, coordenadores, sei lá, principalmente as pessoas que dão banho nas crianças, estariam falando as coisas que elas estão falando sobre crianças, tá entendendo? Não sobre criança, sobre o corpo de outras pessoas, sobre coisas do ato lá. E isso não seria admissível, principalmente na frente de crianças pequenas. Elas não vão entender. Sim, elas entendem. Depois ficar no subconsciente delas é meio complicado. E uma terceira história, né, que foi também de uma outra aluna, que a mãe era um pouquinho perturbada, que foi outra coisa que me fez também desistir de ser professora, né, porque ela falava, não, a minha filha tá dizendo que os outros alunos estão perturbando ela, que isso, que aquilo. Só que todas as salas, eles têm câmeras e tudo mais. Então a gente passou um bom tempo olhando as filmagens e coletando essas filmagens para mostrar para a mãe do que estava acontecendo. Aí a gente chamou a mãe, né, para a secretaria, e ela foi lá e ela viu nos vídeos que, no final das contas, não eram os outros alunos que estavam perturbando a filha dela. A filha dela estava perturbando todos os alunos. Ela estava, não posso falar a palavra, todos os alunos, perturbando todos os alunos, mas só que ela disse, então, eu vou acreditar na minha filha. Tá, a gente, não, tá aqui as filmagens, aqui tá tudo pra você ver. Ela, não, eu não acredito, eu só acredito na minha filha. Então, se ela diz que isso tá acontecendo, é o que tá acontecendo, né? Quem vou acreditar na minha filha, eu não quero saber de vocês, não. Mas essa mulher, tipo, perturbou muito, gente. Então foi isso, pessoal. Essas foram 3 histórias de terror, né, da minha época como professora bilíngue, mas é claro que eu tenho muito mais histórias. Se vocês quiserem ver ou ouvir mais essas histórias, já comenta aqui embaixo que eu posso falar pra vocês. E é isso, beijinhos e tchau.